Apocalipse 12, versículo 11, está escrito assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Vou ler mais uma vez. E eles, não é nós, a igreja, não é? Venceram quem? Vencemos o diabo, o inimigo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E eu pergunto, você crê nessa palavra? Então eu vou ler mais uma vez, você repete após mim. Vamos lá. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Agora levante a mão e declare: eu sou mais do que vencedor, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você crê que ele vai falar conosco? Por gentileza, desocupe suas mãos e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra, viemos para te adorar, para te glorificar, para te engrandecer. Que o diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. A palavra de Deus nos diz, né, em Apocalipse 13, 8, que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Deus, ele tem um plano eterno, Deus tem um propósito eterno. Deus não é pego de surpresa, né? Nada surpreende a Deus, porque ele é onisciente, ele sabe tudo. E ele é presciente, ele sabe tudo com antecedência. Muito bem. Chega determinado momento, quando Deus cria o ser humano e o coloca no Éden, e Deus coloca o homem, e o homem desfruta daquilo que Deus criou, e ele tem prazer em satisfação em todos os aspectos. No âmbito espiritual, o homem contempla ao Criador face a face diariamente, todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá. No âmbito sentimental, emocional, o homem e a mulher, o primeiro casal, os dois eram literalmente, não é? Era de uma só carne, Deus tirou a Eva da costela e os dois se tornaram uma só carne, um casal. Satisfação emocional plena, não havia tristeza, era só alegria. Não havia problema algum, era só alegria, era desfrutar. Em âmbito material, antes deles terem fome, Deus já tinha providenciado comida. Antes de terem sede, Deus já tinha providenciado ouro, Deus já tinha providenciado água. Havia ouro, havia tudo, mas o mais valioso não era o ouro, era a presença do Todo-Poderoso. Então o homem tinha prazer e satisfação plena. Mas você conhece a história, não é? Foram dar ouvidos à voz do diabo e acabaram pecando, e como consequência são lançados fora do paraíso, do Éden. E Deus, lá no início de tudo, Deus traz já uma declaração profética. Gênesis 3,15 é conhecido na teologia como o proto-evangelho ou primeiro evangelho, quando o próprio Deus diz que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele deixa claro, a serpente vai querer ferir o calcanhar, mas vai nascer um que vai ferir a cabeça da serpente, vai esmagar. Eu gosto muito da tradução King James, que não diz um, diz o descendente da mulher. O é artigo definido, um não é artigo definido. Um pode ser qualquer um, mas o está especificando, esse não é outro, é só um, está falando do Senhor. Compreenda que Deus fez o nosso corpo, ele é funcional, nós precisamos do corpo inteiro, não é? Nosso corpo é extremamente funcional, e toda parte, não é útil, toda parte, desde o cabelo, uns tem mais, outros menos, né? Mas até o pé. Você sabe que a minha esposa ali, ela não tem uma perna, ela não tem a perna direita.
ela joga vôlei sentado e lá no Centro Paralímpico é todo mundo deficiente. Ou não tem uma perna, ou não tem duas pernas, ou tem síndrome de Down, ou não tem braço. Vá um dia lá com a gente, lá um dia de sábado de manhã, você vai ver meio mundo de gente, tudo deficiente, né? O corpo é fundamental. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque como é que vai ficar em pé sem os pés? Eu já vi gente amputada nas duas canelas, anda até um pouquinho, mas não consegue ficar muito, porque qual é a parte que Deus criou que mantém de pé? O pé precisa dos pés. Precisa dos pés. Quando a palavra diz que Satanás vai ferir o calcanhar, aquilo que nos mantém de pé. O pé é uma plataforma para ficarmos em pé, de pé, não é? E o calcanhar é uma parte fundamental. Só que eu estou lhe falando tudo isso porque, embora esteja dando exemplo físico, quando a palavra diz, quando o próprio Deus diz que o inimigo iria ferir o calcanhar, não está falando do calcanhar físico, está falando de algo espiritual. Porque encontramos no decorrer da Escritura a palavra deixando claro, o próprio Senhor Jesus falando, não é? Para estarmos de pé, firmes na fé. Encontramos 1 Coríntios 10, 13 dizendo, quem está de pé, cuide para que não caia. Está falando de cair fisicamente? Claro que não. Já levou um escorregão alguma vez? Já levou um tropeção? Pois é, não está falando fisicamente, está falando espiritualmente. O diabo é doido para dar rasteira, e tem muita gente aí que o diabo está dando rasteira, viu? E tem gente que levanta, o diabo da rasteira cai de novo. E aí levanta o diabo da rasteira porque não entendeu que tem que ficar de pé na fé, tem que ter uma posição de fé na presença do Todo-Poderoso. Mas o Senhor veio, o plano de Deus sempre foi o Senhor esmagar a cabeça da serpente. Muito bem. E o diabo, depois de ouvir isso, ele vai trabalhar no decorrer da história para destruir a semente da serpente. Nós encontramos na primeira família, quando o Adão e a Eva têm filhos, eles vão ter o Caim e o Abel. E você conhece a história, não é? Um belo dia, eles levam algo para Deus, Deus não pediu nada. Eles resolveram levar, por livre e espontânea vontade. O Abel tem o zelo, tem o cuidado de levar as primícias das ovelhas. Ele tem o cuidado de separar os primeiros filhotes para Deus. Ele tem o cuidado de levar junto a gordura. Muitos estudiosos dizem que essa gordura, está falando da lã das ovelhas. Ele leva isso. Deus, ao contemplar a intenção do coração do Abel demonstrada por aquela atitude, Deus se agrada. Deus se agrada de Abel e da sua oferta. No entanto, o Caim não tem o mesmo zelo no coração, não tem a mesma intenção. A Escritura diz que ao cabo de dias ele leva uma oferta. Uma é artigo indefinido, é qualquer coisa. Ao cabo de dias significa no final da colheita. Você já foi em feira de rua? Já foi alguma vez? Qual o melhor horário para ir na feira? Cedo, não é? Cedo. Imagine você, uma feira começa, sei lá, 5, 6 da manhã, você chega lá 2 da tarde. O que vai ter lá? O resto, a xepa. Foi isso que o Caim levou para Deus. O resto, a xepa. Deus não se agradou do que o Caim fez. A expressão dele muda, a fisionomia muda. O coração dele agora tem raiva, ressentimento. Ele não pode se voltar contra Deus. Deus é espírito, espírito é imortal, espírito não morre. Então, tudo aquilo, o diabo vai achar um lugar, e a palavra deixa claro, não deis lugar ao... E o texto diz que um belo dia, Caim se levanta no campo e mata o Abel. E por que o matou? Está a resposta lá, na primeira carta de João, capítulo 3, porque era do maligno. Ele não nasceu do maligno, mas ele se tornou, porque ele deu lugar no seu coração para o diabo. E de lá para cá o diabo trabalha para semear o ódio, para semear a vingança, o ressentimento, para levantar um contra o outro. Caim matou Abel. Muito bem. O Adão e a Eva vão ter vários outros filhos e filhas. Dentre eles vai ter um chamado Sete. O Sete vai dar origem a uma descendência que busca a Deus, que serve a Deus, que adora a Deus. Mas em determinado momento, o diabo trabalha arduamente para que essa descendência se volte ao pecado. A palavra de Deus nos relata que houve uma degeneração completa. Que todo pensamento e imaginação do coração do homem era só mal
continuamente. Era voltado ao mal, era inclinado ao mal desde a infância, desde a meninice. Deus olha, decide tomar uma atitude, decide enviar o dilúvio, mas Deus olha de lá e Deus vê que tem um que acha graça aos seus olhos, tem um que é diferente, tem um que não faz aquilo que os demais fazem, tem um que não é piolho, que vai pela cabeça dos outros, tem um que não é Maria, vai com as outras, tem um que compreende, eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que buscar a Deus, eu não posso me corromper, e Deus anuncia a ele, não é o fim de toda a terra é chegado. Não é? Toda a carne vai perecer, vai ser destruída. Ele acredita naquilo que Deus diz. Deus manda ele fazer uma arca. Ele trabalha arduamente por 100 anos. Ele começou a construir a arca com 500 e ele entrou nela com 600. Ele trabalha arduamente para construir a arca. Nesse meio tempo, ele vai pregando. Pedro diz que ele foi pregoeiro da justiça. Ele vai pregando e anunciando, ele vai dizendo, o dilúvio vai vir, se arrependa enquanto é tempo, busquem a Deus, essa arca não é só para mim, para minha família, é para a salvação de todos. E zombavam dele. Tinham ele como tolo, tinham ele como doido, zombavam dele. Chegou o dia que Deus disse, entra na arca, Noé. Noé preparou provisões, preparou alimentos, Deus trouxe os animais, ele e a sua família entraram e o próprio Deus fechou a porta. O dilúvio veio e todos os que estavam do lado de fora pereceram, mas Noé foi poupado. Noé foi poupado. Diga para a pessoa que está do lado, creia, você e a sua casa vão servir ao Senhor, trabalhe por isso, persevere por isso. Pastor, mas parece que não tem jeito. Noé trabalhou arduamente. Hebreus 11 diz, ele creu, ele foi divinamente avisado e creu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Prepara a tua arca, como pastor, é orando, é jejuando, é clamando, é profetizando sobre a tua casa e declarando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao invés de abrir a boca para amaldiçoar, abra a boca e profetize. Pastor, mas meu parente está na cachaça, profetize libertação, profetize salvação. Pastor, mas parece não ter jeito, parece não ter para você, mas para Deus tem jeito. Deus é poderoso, Deus opera, Deus faz. Declare, profetize, seja você o intercessor da sua casa, seja você o que clama. Noé creu, sua família creu. Muito bem, quando as águas baixam, sai da arca 8 pessoas, Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras. Deus abre o ventre das noras de Noé, e Noé vai ter os netos, família grande, vai crescer, se multiplicar. A princípio, todo mundo está ali, serve a Deus, conhece a Deus, mas chega um período que um se destaca, e um, mais uma vez, vai dar ouvidos à voz do diabo, vai dar lugar ao diabo, e Nimrod vai ser o precursor da Torre de Babel, da tentativa humana de chegar ao céu. Deus vê aquilo e Deus traz ali os vários idiomas e os faz ser espalhados sobre a face da terra. Quando lemos Gênesis 11, percebemos de maneira clara que o diabo trabalhou para que as pessoas deixassem a Deus e se voltassem à idolatria, se voltassem às imagens de escultura. Nos tempos de Abraão, todos eram idólatras. O que vemos no relato da palavra, tinham se voltado à idolatria, tinham se voltado às imagens de escultura, deixaram o Deus Todo-Poderoso para acreditar em imagens. Até o próprio Abraão, quando Deus o chama para sair da idolatria. O chama, não é? Depois você lê Josué 24, versículo 2, o Abraão era idólatra, seu pai, sua família, todos. Conta o livro do José, a história dos Hebreus, que o pai de Abraão, Terá, fabricava e vendia imagens de escultura, mas ele ouve a voz do Todo-Poderoso, ele acredita, ele obedece, Deus dá a ele uma descendência numerosa, uma descendência imensa. Essa descendência, não é? Promessa de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, quem é da fé é filho de Abraão, viu? Abraão creu. Diga para a pessoa que está do teu lado, creia também. Você é abençoado, sua família é abençoada, em nome de Jesus. Abraão crê. Chega o tempo que a descendência dele tem que ir ao Egito. Vai lá Israel com seus filhos, sua família, 70 pessoas, vão ficar aos cuidados do José. José agora é governador. E aí o diabo vai usar agora o faraó. Vai usar o faraó para dar a seguinte ordem: parteiras, matem todos os meninos egípcios.
todos os meninos hebreus, todos os que nascerem do sexo masculino, pode matar, matem. Mas havia duas parteiras que tinham temor de Deus. Haviam duas que compreenderam, essa ordem não é de Deus, não vamos fazer isso. Havia uma mulher chamada Joquebede que guardou o filho dela, protegeu o filho dela. Deus poupou Moisés. Deus usa Moisés como libertador. Deus vai tirar aquele povo da escravidão. Deus vai tirá-lo do Egito e levá-lo à terra prometida. Deus vai usar o libertador. O maligno quis acabar com a vida de Moisés, mas o Senhor o livrou. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus é contigo, viu? Deus é contigo. Foi lá no Egito que Deus mandou Moisés dizer ao povo, olha, vai vir a 10ª praga da mortandade. Tem que fazer o sacrifício do cordeiro, tem que pegar o sangue do cordeiro, tem que colocar sobre o batente da porta, porque aí o espírito de morte não vai entrar, haverá livramento, ele vai passar por cima. Deus estabelece a Páscoa, Pechá, passar por cima, e lá, através do sangue do cordeiro, houve livramento. Diga para a pessoa que está ao lado, através do sangue do cordeiro, eu tenho livramento, a minha casa tem livramento. Chega a plenitude dos tempos. Gálatas 4, Paulo diz, na plenitude dos tempos, no tempo exato, no momento oportuno, eita glória, que a luta está grande hoje com o som. No tempo exato, no momento oportuno, Deus envia o seu filho, nascido de mulher, da semente da mulher. O Senhor envia um anjo para anunciar a Maria, que era uma moça em torno de 15 anos de idade, que ela iria conceber. O Espírito Santo viria sobre ela, e ela teria um filho, e colocaria nesse filho o nome de Jesus. O mesmo anjo Deus envia para visitar o noivo dela, era noivo, ainda não tinha casado, e o anjo vai a José e diz, ela está grávida, mas é do Espírito Santo, vai nascer um menino, coloque nele o nome de Jesus, ele vai salvar o mundo dos seus pecados. E assim aconteceu. O menino nasceu. De longe, lá do Oriente, quilômetros e quilômetros de distância, vêm os 3 reis magos, que ouviram algo que vinha passando de geração após geração, desde Daniel, que estava na Babilônia. Daniel usado por Deus para trazer uma profecia, né? Lembra lá do sonho do rei Nabucodonosor? De uma estátua e uma pedra que destruía a estátua. A pedra, Deus usa Daniel para dizer que era um reino inabalável, um reino eterno que duraria para sempre, e esse reino é o reino de Jesus Cristo, e aquilo vai passando de geração até geração. Aqueles reis magos saem lá do Oriente, vêm até Israel, chegam e vão ao palácio do rei Herodes e perguntam, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Quando Herodes ouve aquilo, ele pergunta, chama os sacerdotes e diz, onde é que deve nascer o Messias? E aí eles dizem, Belém. O Herodes ensina para eles o caminho da cidade de Belém, mas diz para eles, olhem, quando chegarem lá e encontrarem o menino, voltem e me avisem, para que eu vá adorá-lo. Só que ele não queria adorar o menino coisa nenhuma, ele queria matar, porque ele pensava, rei aqui sou eu, ninguém vai tomar o meu trono. Os reis magos foram, chegaram lá naquela manjedoura, levaram presentes, incenso, mirra, ouro, e o Espírito Santo, o próprio Deus, os conduz para ir embora para um outro lugar. Eles não voltam para falar com Herodes. Quando Herodes percebe que foi enganado, ele dá uma ordem para que um genocídio fosse cometido, para que todos os meninos de Belém, todas as crianças até 2 anos de idade, fossem exterminadas. E os soldados vão de casa em casa, de porta em porta, arrancam os bebês dos braços das mães, prendem os pais, não deixam que ninguém impeça e matam crianças inocentes, mas não vão matar o Senhor, porque o Senhor já tinha sido avisado, Deus já tinha mandado um anjo avisar o José, José pega Maria, pega a criança, vai para o Egito, estão querendo matar ele, foge. Deus deu livramento, eles foram para o Egito. Quando Herodes morre, o anjo vai lá de novo, José volta, porque quem queria matar o menino já está morto. José volta para Nazaré, se estabelece lá, estabelece sua carpintaria, e aí ele vai trabalhando, e aquele menino vai crescendo, quando se torna homem,
com 30 anos de idade, maior idade para o judeu naquela época, né? Você sabe que no nosso país hoje a maioridade é 18 anos, naquela época era 30. Ele vai ao Rio Jordão. Ele diz a João Batista: eu vim para ser batizado. E o João diz: eu preciso ser batizado por ti, vens tu a mim? E ele diz: desça, convém cumprir com toda a justiça de Deus. E ele é batizado. O Espírito Santo desce sobre ele. Quando ele sai do Jordão, o Espírito Santo o conduz ao deserto. No deserto ele vai ser tentado. No deserto ele vai ser tentado. Ele estava 40 dias jejuando, não comeu nem bebeu nada. E o diabo vai tentá-lo, mas ele vence o inimigo, não como Deus, porque o Senhor Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Ele não vence como Deus, ele vence como homem. Como assim, pastor? Como Deus, vemos ele andando sobre as águas. Como Deus, vemos ele dizendo ao mar: cala a boca. Vemos ele dizendo ao vento: aquieta-te. E o mar aquietou, o vento se calou. Como Deus, vemos ele dizendo a um defunto morto há 4 dias: Lázaro, sai para fora. E o defunto ressuscitou. Vemos ele levantando 5 pães e 2 peixes e dando graça, e ocorrendo uma multiplicação extraordinária. Só Deus tem poder para fazer isso. Ele não vence o diabo como Deus, ele vence como homem. Diga comigo: ele vence pela palavra. Diga: ele vence através da palavra. O diabo tenta, mas ele responde com a palavra. Sempre está escrito, está escrito, está escrito. E ele venceu com a palavra para mostrar para mim e para você. E nós vencemos também através da palavra. É através da palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É através da palavra que nós vencemos o inimigo. O diabo deixa, o texto de Lucas deixa claro que ele diz: vai-te, Satanás. E o inimigo foi embora, até a ocasião oportuna. Até a ocasião oportuna. Os anjos vieram, serviram. Em determinado momento, eu quero ler esse texto em Lucas 4. Acompanha aí comigo. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está ouvindo bem, diga amém. Quem não entendeu nada, diga amém. Estão ouvindo bem, então. Glória a Deus. Lucas 4. Lucas 4. Chega um momento que ele vai a uma sinagoga, e a sinagoga de Nazaré. E lá nessa sinagoga, eu quero ler somente os versículos 18 e 19. Lucas 4, versículos 18 e 19, está escrito assim. Palavras do próprio Senhor Jesus. O Espírito do Senhor, deixa eu ler o 17 também. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fecha o livro, todo mundo está de olho nele. E ele deixa claro: essa palavra se cumpriu hoje diante dos vossos olhos. O Espírito do Senhor era sobre ele, e ele andou fazendo bem. Ele fez tudo aqui que ele leu, que estava profetizado, estava anunciado, ele fez. Ele foi ungido para evangelizar, ele evangelizou, ele anunciou. E o evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas novas. E sabe qual é o evangelho? É ele dizendo: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Ele não vem apontando dizendo: você é um pecador, você fez isso, fez aquilo. Ele vem dizendo: você agora tem perdão, você agora tem salvação. Ele não vem apontando o dedo, ele vem estendendo a mão. Ele vem dizendo: o reino de Deus chegou. Até então o rei das trevas prevalecia, até então Satanás fazia, acontecia, mas agora o reino do céu chegou. Ele veio trazer o céu para a terra, para mudar a vida, para transformar corações, para libertar, para colocar por terra todo levando inimigo, para desfazer toda a obra das trevas. Está comigo em Atos capítulo 10, no versículo 38. Atos capítulo 10. Eu vou ler a partir do 36, Atos 10, versículo de número 36, está escrito assim. Aqui é o Espírito Santo usando Pedro, Atos 10, 36, na casa de Cornélio, um centurião romano chamado Cornélio, que era temente a Deus. E aí Deus diz assim através de Pedro: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com... Se você tiver uma caneta, grife aí a expressão oprimidos do diabo. Oprimidos do diabo. O diabo até então fazia, acontecia, mas o Senhor veio para pôr em liberdade. O Senhor veio para mudar aquela história. Tanto é que, se analisarmos o Antigo Testamento, você não vê ninguém expulsando demônio. Você não vê um profeta expulsando demônio. Você não vê um sacerdote expulsando demônio. Poucos textos falam da atuação maligna no Antigo Testamento. Encontramos lá no livro de Jó. Encontramos, por exemplo, em Zacarias 3, uma visão que o profeta tem, o diabo exercendo a função dele, Qual é a função dele? É acusar, é apontar o dedo. Em Zacarias 3, ele aponta o dedo para o sumo sacerdote Josué, que estava com roupas sujas. Roupa suja na Bíblia é pecado, tá, minha gente? Roupa suja é pecado. E olha que era o sumo sacerdote. Era o primeiro que deveria ser o exemplo. Era o primeiro que deveria ser santificado e se consagrar a cada dia. Mas a Escritura deixa claro que todos pecamos, todos pecaram, todos são pecadores. Mas qual é o papel do diabo? Apontar, acusar. Ele está com roupas sujas. Mas lá naquela visão, o Senhor vai dizer: eu tiro a roupa suja e dou uma roupa limpa. Diga para a pessoa que está do lado: Deus tem veste branca para você, Deus tem roupa limpa para você, Deus tem veste de salvação para você, Deus tem manto de justiça para você. Muito bem, poucos textos no Antigo Testamento falam sobre o diabo. No Novo Testamento, o Senhor vem expulsando demônios. Ele expulsa. Encontramos gente que era oprimida porque era possessa. E uma pessoa possessa, preste atenção, ela perde o domínio da própria fala. Ela perde o domínio do próprio corpo. Ela não faz mais o que ela quer. Ela não dirige mais, não é mais senhor de si. São os demônios que dominam. Encontramos vários casos de gente que estava endemoniada com um demônio. Gente que tinha uma casta de demônios. Encontramos no Evangelho exemplo de gente que tinha uma legião, 6.000 demônios. E o que o diabo trabalha para fazer na vida da pessoa? O que Jesus disse que ele veio para fazer? Matar, roubar, destruir. No caso do gadareno, o camarada vivia como um animal, pelado, se cortava, se feria. Imagine, já ouviu falar em lobisomem? O gadareno é a imagem do lobisomem. Imagine um homem todo cabeludo, peludo, que uiva de madrugada, que mora num cemitério. Se até hoje, pleno século XXI, tem gente que serve ao diabo e come carne de gente morta. Hoje, em pleno século XXI, tem gente que serve ao diabo e vai nos cemitérios desenterrar defunto para ter relações sexuais. No século XXI, imagine o que o diabo não fez na vida daquele gadareno. Imagine como o diabo não usou. Era uma força sobrenatural. Leia depois Marcos 5. Tentaram prendê-lo com cadeias e grilhões, com algemas, mas não tinha ferro que o segurasse. Era uma força sobrenatural. Era uma força descomunal. Mas Jesus foi lá. Diga para a pessoa que está do lado: não tem caso perdido para Jesus, não. Não tem caso perdido para Jesus. Ele foi lá no reduto de Satanás. Ele foi lá em Gadara. Ele foi lá onde todos diziam: não vai lá. Lá é só gente ruim. Ele foi lá porque ele veio para salvar e salvar a todos. Ele veio para desfazer as obras das trevas. Ele expulsa aquela legião. Aquele homem, outrora possesso e endemoniado, foi liberto. Quem olhava para ele agora, são do juízo, vestido, um homem que agora fala, conversa, não parece mais um lobisomem selvagem, um bicho selvagem, não, porque o diabo rouba a imagem e a semelhança que Deus colocou, a imagem e a semelhança. Imagem, isso aqui, ó, que você vê no espelho. Temos olhos, porque Deus tem olhos. Temos nariz, porque Deus tem nariz. Temos boca, porque Deus tem boca. Temos ouvidos, Deus tem ouvido. Temos mãos e braços, porque Deus tem mão e braço. Assim por diante. Deus nos fez a imagem dele. O diabo trabalha para destruir essa imagem.
essa fisionomia. Além de imagem, o diabo trabalha também para corromper e destruir a semelhança. O que é a semelhança? Deus nos fez, Gênesis 1, 27, a sua imagem e semelhança. O que é semelhança? Caráter, moral, ética, valores, princípios, uma régua moral que Deus nunca na história colocou embaixo. Sempre Deus coloca em cima. Sempre, sempre. A régua de Deus é lá em cima, é no topo, porque Ele é santo. Ele não troca a sua santidade por nada. Ele é justo, Ele não tem injustiça. Ele é poderoso, não há ninguém que tenha poder como Ele. Ele é amor, não tem ninguém que tenha mais amor que Ele. A régua dele é lá em cima, Ele não nivela por baixo. No tempo de Noé, a régua moral da sociedade estava na lama, mas havia um que se esforçava e buscava. Ô pastor, mas eu não sou perfeito, eu também não, querido, mas nós temos que nos aperfeiçoar a cada dia. O alvo é Cristo, a referência é Cristo, o padrão é Cristo, o modelo é Cristo, é Ele. Vemos na sociedade, nos nossos dias, que a régua está lá na lama, lá embaixo. Deus não rebaixa, não. A régua dele é lá em cima. O diabo trabalha para corromper a semelhança. Gente que não tem palavra, gente que cobra e não paga, gente que faz o mal aos outros. Ou você não vê isso acontecer? Muito bem, aquele homem então é liberto. Encontramos gente que tinha casta de demônio que o Senhor expulsa. Encontramos no Evangelho espírito de enfermidade. Como assim, pastor? Vá comigo rapidamente em Lucas 13. Olha o que o diabo faz, além de possuir as pessoas, além de trabalhar para destruí-las, para tudo mais. Encontramos aqui exemplo de espírito de enfermidade, ou seja, uma enfermidade causada por demônio. Lucas 13, compreenda que nem toda enfermidade é causada por demônio, tá? O versículo 11 diz, né, que Jesus estava na sinagoga, diz o 10, versículo 11, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo nenhum endireitar. Quem olhava pensava, é um problema de coluna, quem sabe uma hérnia, ela pegou um peso. Já aconteceu com você algum dia ter uma dor na coluna, assim? Pegou peso, mau jeito, sei lá, uma vez, né? Essa mulher está assim há 18 anos. Há 18 anos. Só que ali não é um problema de coluna, ali não é um mau jeito. Eu tenho um primo meu que anos atrás, ele trabalhando numa construtora, ele é forte, mas um belo dia ele foi pegar um saco de cimento e ele pegou de mau jeito. E aí ele deu um problema na coluna, nunca mais aguentou pegar peso. Mas foi porque ele pegou de mau jeito, deu uma torção na coluna dele, fez ressonância, fez tudo que é exame, e o médico disse para ele, você não pode mais pegar peso. Trabalhe com coisa leve, trabalhe sentado, mas peso você não pode mais pegar. Nem toda doença é causada por demônio. Hoje, fui com a minha esposa levá-la na ortopedia, precisamos passar lá rapidamente, e eu encontrei lá um homem, pastor, que veio da Bahia. Teve a perna amputada aqui na altura da canela esquerda, sabe por quê? Diabetes. Ele saiu uma ferida na sola do pé esquerdo. E a ferida não curava, não tinha jeito para curar. E tomou remédio e tal, e foi médico, aquela coisa toda. E chegou uma hora que os dedos começaram a ficar pretos, necrosar. E aí teve que internar, e fez isso, e raspagem, não sei lá mais o quê, e antibiótico, e remédio. Resumindo, teve que amputar. E amputou aqui na altura da canela esquerda, por causa de uma diabetes. Fica para a pessoa que está do lado, cuidado com a tua saúde, viu? Cuidado com a tua saúde, cuidado, né? E detalhe, magro, viu? Magro. Antigamente dizia, não é doença de gordo. Tem um monte de gente magra aí com a diabetes lá nas nuvens, tome cuidado. Conheço gente, não só esses, mas conheço outros que tiveram membro amputado com a diabetes. Conheço gente que ficou cega por causa de diabetes. Aí depois dá para dizer que a culpa foi do diabo? Nesse caso aqui, Lucas 13, é o diabo, é o inimigo. A mulher está encurvada, tem um encosto lá, mas diz o versículo 12, e vendo a Jesus, diga para a pessoa que está ao lado dele, está te vendo também, viu? Ele está te vendo. Você pode estar chorando, você pode estar sofrendo, você pode estar oprimido, mas ele está te vendo. E ele te trouxe aqui hoje não foi por acaso, não, porque ele quer operar na tua vida, ele quer trazer libertação, ele quer quebrar essas algemas, ele quer mudar essa história. E vendo a Jesus, chamou-a assim e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Compreenda que Jesus via o que ninguém via.
Quem olhava aquela mulher pensava, é um problema de coluna. Ela deu um mau jeito na coluna, alguma coisa, só que o Senhor estava vendo que ali era demônio. Compreenda que nem toda doença é causada por demônio, mas tem enfermidade que é demônio que causa. Tem problema que nós enfrentamos, que nós mesmos causamos, não é? Por exemplo, falei o caso há pouco da alimentação. Uma pessoa diabética, a diabetes dá em decorrência do quê? Uma má alimentação. Então, corrija a sua alimentação. Tem gente que tem problema porque, por exemplo, é uma pessoa pródiga. Ela não pode ter dinheiro, que gasta mais do que ganha. Aí vai ver com problema financeiro. E é algo que tira o sono. É algo que rouba a paz. É algo que gera briga no casal. Tome cuidado para você não ser um pródigo, não é? Organize suas finanças. A Bíblia fala muito disso. Evite esses problemas. Mas tem outros problemas. Tem problemas, repito, que nós causamos. Mas tem outros que é o diabo que causa, que é Satanás que se levanta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus viu que ninguém viu. E aí ele diz para a mulher, ele impõe a mão sobre ela e diz, mulher, você está livre da sua enfermidade. Versículo 13, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. O diabo a aprisionava, ela só olhava para o chão, ela só andava encurvada de cabeça baixa, mas o Senhor impôs a mão sobre a cabeça dela, o Senhor a endireitou e agora ela pode olhar para o céu, agora ela pode dar glória a Deus. E se você pode olhar para o céu, olhe, e se você tem boca, dê glória a Deus, porque o Senhor está aqui em nosso meio, Ele te trouxe aqui para operar na tua vida. Mas aqui em seguida o texto diz que o líder da sinagoga, preste atenção, está cheio de líder religioso aí que é do diabo. É, pastor, está cheio de gente aí que é líder religioso, se diz de Deus, mas é do Satanás. Tem por aí, como o Senhor diz nas cartas que ele manda João escrever, verdadeiras sinagogas do diabo. Tem. Vivemos em dias de gente que já alterou aqui, ó, essa palavra santa. O Senhor deixou ordem para não tirar nem acrescentar. Tem gente que tirou todos os versículos que falam de homossexualismo. Tem gente por aí que só prega amor. Deus é amor? Está escrito que ele é amor, mas está escrito que ele é santo. Está escrito que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Está escrito, nós temos que aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Está escrito, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Um evangelho sem arrependimento não é evangelho. O Senhor não aponta o dedo para o nosso pecado, quem faz isso é o diabo. O Senhor estende a mão e diz, eu trago graça para você, eu trago perdão para você, eu trago o meu sangue para você. Só que o evangelho é a verdade e ele precisa ser anunciado completo. O líder religioso da sinagoga vai dizer, olha, tem 6 dias para ser curado. Não tem que vir dia de sábado para ser curado. E aí sabe o que Jesus disse? Está escrito aqui, ó, no versículo 15. Hipócrita, Jesus falou para ele, seu hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura, cada um de vós seu boi, seu jumento, não leva para beber água? Olha o que ele diz aqui no 16. E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha. 18 anos Satanás mantinha presa. Fisicamente não tinha grades em volta daquela mulher. Fisicamente não tinha uma algema na mão dela, mas espiritualmente tinha grades. Espiritualmente tinha algemas. Espiritualmente tem uma tonelada, um peso nas costas dela que ela sozinha nunca conseguiu tirar, que médico nenhum conseguiu tirar, que homem nenhum conseguiu resolver, mas o Todo-Poderoso quebrou aqueles grilhões, soltou aquelas algemas, tirou aquele peso, a endireitou, a libertou, livrou-a de todo o mal e toda a agenda das trevas. E Ele tem para você também essa libertação, Ele tem para você também essa bênção, Ele tem para você essa vitória, Ele desfaz toda a obra das trevas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele endireitou essa mulher. Encontramos o caso de um pai, depois leia Marcos 9, que tem um filho que desde a infância, de criança, o demônio joga aquele menino na água para tentar afogá-lo, joga no fogo para tentar queimá-lo. Aquele menino cresce e torna um homem, um rapaz. Chega o dia que aquele pai ouve falar de Jesus. Ele vai com o filho, leva o filho até Jesus.
Chegando lá, o Senhor não estava no local, não é? O Evangelho nos diz que Jesus estava lá no Monte Hermon, com Pedro, Tiago e João, os outros 9 estavam lá. Mas ali a pouco o Senhor chega, e aí aquele pai vai dizer: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. E o Senhor vai dizer: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O Senhor vai dar uma ordem dizendo: demônio, saia e não volte mais. Saia dele e não volte mais. O moço é liberto. Mas ele não só era possesso, e possesso o Senhor revela depois que por uma caça de demônio, mas ele também não ouvia nem falava. Quando o Senhor expulsa aquela caça de demônio, aquele rapaz, aquele homem não só é liberto da possessão maligna, mas ele também começa a ouvir e a falar. Olha que coisa tremenda. O Senhor então expulsa demônios, cura enfermos, ensina a palavra, mas era necessário cumprir com a missão completa. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ele veio para morrer. Diga para a pessoa que está ao teu lado: ele veio para derramar o sangue. Ele veio para ir à cruz. Essa era o auge, o ápice da missão: ir à cruz. Ele prepara os discípulos com antecedência. Ele avisa que iria ser morto, açoitado. Ele avisa que iria ter a carne retalhada. Ele avisa que iria morrer crucificado, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. E ele vai para a cruz, e ele vai ser crucificado, ele vai ser martirizado da madrugada da sexta-feira até as 9 da manhã, quando será crucificado, numa sexta-feira como essa. Sua carne vai ser completamente retalhada. Ele sabe disso, ele avisou de antemão. João 10, ele diz a partir do versículo 18: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e para tornar a tomá-la. Eu mesmo a dou de mim mesmo. Ele vai se oferecer em oferta viva, em sacrifício vivo. Nas palavras de João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai ser açoitado, a carne vai ser retalhada, ele vai para a cruz. E nos diz o Evangelho que um soldado, para ter certeza que ele estava morto, atravessa uma lança de um lado, traspassou, atravessou, saiu sangue e água. Ele não derramou só uma gota de sangue, diga comigo, ele derramou até a última gota de sangue. E diga para a pessoa que está ao teu lado: é por esse sangue que nós temos salvação, é por esse sangue que nós temos libertação, é por esse sangue que nós temos perdão dos pecados. Carta aos Colossenses, capítulo 2. Carta aos Colossenses. Quem está vivo ainda, diga amém. Quem já dormiu, diga amém. Glória a Jesus, acordou. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 13, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todos os pecados. Versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Presta atenção aqui, que cédula é essa? É um documento. Eu não sei se já lhe aconteceu alguma vez de pegar um empréstimo. Os bancos têm um documento chamado cédula de crédito bancário. O que é a cédula de crédito bancário? É um documento que consta lá que a pessoa pegou um empréstimo do valor X e vai pagar em tais e tais condições, uma cédula. Deu para entender? Um documento. Que cédula é essa aqui? Diga para a pessoa que está ao teu lado: é a lista dos teus pecados. É a lista dos nossos pecados. Como assim, pastor? Você acha que o Satanás dá bobeira? Ele enumera, ele elenca, ele anota cada pecado. E ele, aponta. E ele aponta, e sabe aonde ele vai apontar? Lá diante do Todo-Poderoso. E aí ele vai dizer: este aqui mentiu, roubou, comprou e não pagou, falou mal da vida dos outros, fica vendo pornografia, e vai elencando cada um dos meus e dos teus pecados. Pastor, a palavra diz: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Agora, a partir do momento que nos entregamos a Cristo, tem que ser nova criatura, o pecado tem que ficar para trás, a regra é a santidade, mas ele continua anotando e apontando e acusando. Nos conta a história. Havia um
um certo padre, numa cidade chamada Westminster, na Alemanha. Esse padre, devoto, teólogo, estudioso, professor universitário, certa feita ele lê a carta aos Romanos e o Espírito Santo ilumina as trevas do entendimento dele. Quando ele lê, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela fé, justificados pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo ilumina o entendimento dele, ele começa a compreender, peraí, eu não tenho que ficar mais rezando o Pai Nosso, não tenho que ficar mais rezando Ave Maria, não tenho que me penitenciar ajoelhado no milho, no feijão, não tenho que penitenciar o meu corpo, eu tenho que somente crer pela fé, eu sou perdoado pela fé no sangue de Jesus, e ele crê, e ele toma posse desse perdão no sangue de Jesus, e ele vai no outro dia dar as suas aulas na Universidade de Teologia, e ele começa a anunciar aos alunos, crer que o sangue de Jesus purifica de todo pecado, crer, a graça traz perdão, salvação. Ele anota e escreve 95 coisas, itens, teses que a igreja romana fazia, que era contrária à palavra de Deus. Ele pega esse papel, ele literalmente prega com um prego na porta da igreja, que ele era o padre, e aquele dia, 31 de outubro de 1517, é o marco inicial da reforma protestante. Aquilo que Lutero fez na Alemanha é alardeado pela Alemanha, pela Europa, mas diz a história que certa feita o diabo vai lá a ele e diz: ô Lutero, quem você pensa que é? Você é isso. E começou a apontar, o dedo: você é isso, você faz isso, 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 e começou a apontar os pecados do Lutero, a cédula que nos era contrária, começa a apontar, e tudo era verdade, porque o Lutero tinha feito tudo isso. E ele ouve tudo aquilo, o diabo apontando e acusando, e ele aguarda o diabo terminar aquela longa lista de pecados. E não pense só que a lista do Lutero era grande, que a tua também é, a minha também é. Mas o Lutero entendeu o Evangelho. Em seguida ele vai dizer: Satanás, sobre tudo isso, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. A cédula que me era contrária, o Senhor cravou na cruz. Eu vou ser livre, eu sou liberto. Ele cravou na cruz. Versículo 14, que nos era contrária, cravando na cruz. Versículo 15, estou em Colossenses 2, e despojando os principais e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ele vence todo o poder das trevas, ele vence todo o poder de Satanás, ele triunfou. E diga para a pessoa que está ao teu lado: ele fez de você mais do que vencedor, porque agora temos acesso ao Pai, agora temos salvação, agora temos perdão, temos reconciliação, agora a sala do trono, se quisermos, podemos entrar e ser cheios da glória do Todo-Poderoso, porque ele preparou o caminho e foi pelo sangue dele para que tenhamos uma vida abençoada. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, porque a nossa vida está lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele é sobre nós, ele é conosco, e se ele é por nós, quem será contra nós? Quem será? E nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Romanos 8, para terminarmos, versículo 31 e 32. Paulo, que no passado foi muito usado pelo diabo. No passado, Paulo prendia cristão, torturava, mandava açoitar, mandava matar, dizia: pode executar. O próprio Paulo vai dizer que estava debaixo do poder das trevas. O próprio Paulo vai dizer que estava debaixo da influência de Satanás. Mas a luz do Senhor resplandeceu na vida dele. Ele foi resgatado das trevas. Ele foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele que antes era usado pelo diabo, agora vai ser usado pelo Senhor. E diga para a pessoa que está ao teu lado: o mesmo Senhor também quer te usar. O mesmo Senhor também quer te lavar, te remir, te encher da glória dele, fazer de você sal da terra e luz do mundo, para que você seja a diferença na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, e o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz, versículo 31, Romanos 8: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
O amado é triste. Eu fico triste quando eu vejo um crente com medo do diabo. Eu fico triste quando eu vejo um crente que duvida, cocheando entre dois pensamentos. Querido, o Senhor é conosco. Promessa dele. Ele prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Ele está conosco em todo o tempo. Seja na hora da alegria, seja na hora do choro, seja na hora da angústia, seja na hora da aflição, seja na hora da bonança. Em todo o tempo Ele está conosco. Somos menina dos olhos dele. Ele nos guarda, Ele nos livra. Ele é conosco em todo o tempo. Ele quer que desfrutemos da presença santa e gloriosa dele. No versículo 32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Meu amado, se Deus já nos deu, e tome posse dessa que é a maior de todas as bênçãos, a salvação e a vida eterna. E se você ainda não recebeu ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa receber hoje, porque você vai receber a alegria da salvação. O próprio Deus habitará em você, mas a palavra deixa claro, se Ele dá gratuitamente a maior de todas as bênçãos, será que Ele não vai acrescentar as demais coisas? Acredite, Ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar saúde, Ele vai acrescentar libertação, Ele vai te revestir de virtude e de poder, para que você vença todas as lutas que travar nessa terra. Nas palavras de Paulo, combater o bom combate até acabar a carreira e guardar a fé, vida vitoriosa nessa terra e uma eternidade inteira com todo o poderoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Só que agora compreenda, o texto de Apocalipse 12, 11, não é? Fala de maneira clara que temos que entender as palavras de Cristo, o que é renúncia. Paulo entendeu. É por isso que ele vai dizer, Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive e habita. Sem renúncia ninguém pode ser discípulo. Que renúncia, pastor? Renunciar aos seus próprios desejos, renunciar talvez à tradição que recebeu do pai e da mãe durante anos. Eu não sei você, eu, quando criança, fui batizado numa igreja católica. Minha mãe me disse, se alguém perguntar, diga que você é católico, apostólico, romano, não praticante. Só ia na igreja quando era casamento ou batizado, ou o que, não é? Eu acho que você percebeu que ainda tem até os dias de hoje, quermesse, só ia nessas ocasiões, não é? Só ia nessas ocasiões. Recebi por tradição dos meus pais, mas um dia a luz do Evangelho resplandeceu aqui dentro. Um dia eu compreendi a salvação é pessoal. Um dia eu compreendi, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Um dia eu compreendi, eu tenho que ser batizado nas águas. Porque aquele batismo não valeu porque eu não fui porque eu quis, eu não fui porque eu entendi, foi meu pai e minha mãe que me levou. Agora entendendo, me arrependendo dos pecados, aí sim, batizei nas águas, fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí entendendo essa palavra, tenho combatido o bom combate da fé. Tem lutas muitas mesmo, mas sobre todas elas vencemos, somos vencedores. Eu tenho vencido. E diga para a pessoa que está do lado, você também vai vencer todas essas lutas. Naquilo que depender de Deus, somos mais do que vencedores. Agora, nos nossos dias, você percebeu que nós estamos no tempo do fim. Note que eu trouxe na mensagem um resumo a largas passadas da atuação do maligno desde lá do Éden até os dias de Cristo, até os dias do Senhor. Mas os nossos dias não é diferente não, ou você não tem percebido. Vivemos em dias, preste atenção, tem gente já servindo ao diabo, tem igreja de Satanás. Vivemos em dias que líderes religiosos, sejam católicos, espíritas, evangélicos. Tem um líder espírita que está condenado a dezenas de anos de cadeia por violentar mulheres. Tem bispos católicos também condenados. Tem pastores evangélicos presos por tráfico de droga, presos por levar armas. São os dias em que vivemos. Vivemos em dias em que a malignidade aumenta aos montes, o roubo, a criminalidade. Vivemos em dias em que a inversão de valores é o que está aí. Vivemos em dias em que a régua moral da sociedade,
está lá na lama, está lá embaixo. Deus não nivela por baixo, Deus nivela por cima. Nós é que temos que olhar por nós mesmos. Deus não está preocupado com quantidade. No tempo de Noé, havia várias pessoas, uma família foi salva. Nos dias de Ló, de Sodoma e Gomorra, uma família foi salva e ainda a mulher do Ló virou a estátua de sal. Falamos do Egito, 600 mil homens saíram do Egito. 2 entraram na terra prometida. Deus não está preocupado com quantidade. Para a glória de Deus, vivemos em dias que tem muitas igrejas evangélicas aqui nessa avenida, nos bairros, aqui em Carapicuíba, nas cidades vizinhas, no país inteiro. Não adianta ter só quantidade se não tiver qualidade. Não adianta ser um frequentador de igreja se não for lavado e remido no sangue do Cordeiro. Porque não pense que porque uma pessoa vem ao culto, o diabo para de trabalhar. Não, o diabo vai trabalhar para fazer dela uma religiosa. E está cheio de religioso. Deus não quer frequentador de igreja, irmão. Deus quer gente que é lavado e remido no sangue dele. Deus quer filho que tem acesso ao trono da graça. Deus quer gente que o ama, que o adora, que o busca a cada dia. Ô, pastor, mas eu não sou perfeito. Eu também não, querido, mas eu tenho aprendido a cada dia. Eu tenho crescido a cada dia. Eu tenho me fortalecido a cada dia. Eu tenho me santificado a cada dia, porque ele tem operado. Eu tenho dado lugar ao Espírito Santo. Sem ele não podemos fazer. E se você der, ele vai fazer em você e através de você. Ele vai fazer em você e através de você. Filipenses 1,6 diz que ele aperfeiçoa a boa obra que ele começou. Mas nós temos que querer, nós temos que desejar, nós temos que buscar, nós temos que pedir, nós temos que fazer a nossa parte. O impossível quem faz é ele, mas o possível somos nós. Porque se não fizermos, corremos o risco de se tornar igreja de Laodiceia. Tem culto, tem louvor, mas Jesus está do lado de fora. E eu não quero estar num templo que Jesus está do lado de fora. Eu quero estar num lugar que Jesus está no altar. Ele está num lugar de honra. Ele não está só aqui, ele está aí. Ele enche com a toda a glória. Ele enche com a presença dele. Eu quero estar num ambiente onde ele é exaltado, onde o sangue dele é derramado sobre quem pede, onde a glória dele é manifesta. E quem crê não sai do mesmo jeito que entrou, mas sai transformado, sai liberto, sai curado, sai abençoado. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Ele tem tudo isso para mim e para você. Nós vamos orar, mas antes de orar, tem alguém aqui em nosso meio que nunca levantou a mão para receber ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso, faça hoje. O mundo vai de mal a pior. Não importa os seus pecados, não importa a acusação, ninguém será lançado no inferno porque é um pecador, porque senão todos nós seríamos. Quem será lançado no inferno vai porque rejeitou a graça, rejeitou o sangue do Cordeiro, rejeitou o perdão dos pecados. Se você nunca o recebeu, receba hoje. Receba hoje, não perca essa oportunidade. Eu não sei do dia da manhã, não sei nem se eu vou acordar amanhã. Você sabe? Você tem certeza? Você tem garantia disso? A Escritura declara, hoje, quando ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu. Se você não recebeu, receba hoje. A decisão é sua. Pastor, eu quero, dê um sinal com sua mão, eu quero orar por você. Quer? Então sai do seu lugar e vem para cá que nós vamos orar. Sai do teu lugar e vem. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. A festa no céu. Oh, glória! Parabéns, Murilo. Parabéns, Murilo. Parabéns, fique aqui na frente. Como é seu nome, querida? Parabéns, Edileuza, parabéns. Como é teu nome, querido? Genésio, parabéns, Deus abençoe. Foi a melhor decisão que vocês poderiam ter tomado. Se puder dobrar o joelho, faça isso também. Vocês não vão dobrar o joelho diante de mim, vão dobrar o joelho diante do Todo-Poderoso. Mas antes de orarmos aqui, eu tenho que fazer mais 2 convites. Tem alguém aqui em nosso meio, tem alguém aqui que está afastado e quer se reconciliar, sai do seu lugar e venha. Não importa o lamaçal que você se encontre, saia do seu lugar e venha. Todos já estão na presença do Senhor? Então estendam vocês as mãos para cá, e vocês aqui, Murilo, Genésio e Edileus, orem comigo dizendo assim: meu Deus, eu ouvi e entendi a tua palavra, e eu me arrependo dos meus pecados.
e te peço, me lava, meu Deus, com o sangue de Jesus, me limpa, me purifica, me santifica. Eu declaro: o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Que assim seja. Amém. Deixa eu orar agora por vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, meu Deus, eu te louvo, te glorifico, te bendigo. Diz a tua palavra, meu Pai, que há festa no céu por um pecador que se arrepende. E diante do teu altar está aqui o Murilo, está aqui o seu Genésio, está aqui a dona Edileuza, de joelhos dobrados diante do Senhor, declarando ao Senhor Jesus, reconhecendo, recebendo como Senhor e Salvador. Perdoa os pecados deles, meu Deus, lança no mar do esquecimento, que o nome deles esteja agora registrado no livro da vida, para nunca mais sair. Pai querido, diz a tua palavra, que quem está em Cristo, nova criatura é. Então lava eles completamente com o sangue do Cordeiro. Lava, meu Deus, o coração, lava os lábios, os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés, dá um banho completo, ilumina os olhos do entendimento, para que, como diz a tua palavra, cada um se torne nova criatura, cada um, meu Deus, a partir de agora, ande em novidade de vida, numa vida abençoada na tua presença. Que a tua bênção, meu Deus, esteja sobre eles, sobre ela, sobre a casa, sobre a família, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Diga amém, Senhor. E vamos aplaudir ao Todo-Poderoso. Se coloque de pé. Parabéns. Então voltou. Deus abençoe. Parabéns. Seu Genésio, Deus abençoe, parabéns. Dona Edileuza, Deus abençoe, parabéns. A partir de hoje, eu quero ser pastor e amigo de vocês, viu? Aquela moça ali de rosa é minha esposa. Aqui, a gente não tem uma igreja, aqui a gente tem uma família, viu? A igreja é a família de Deus, que nós temos uma família. Vocês têm que ser parte dessa família, tá? Aqui é o estudo a respeito do batismo nas águas. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Ele não disse quem crê e for casado no papel, quem crê e tiver deixado vício, quem crê isso, é só crer, é só crer. Aqui, presta aqui um evangelista Val, tem aqui uma ficha de batismo, tem aqui um estudo que o pastor João Henrique preparou, e tem aqui uma ficha de batismo. Olha só, é só preencher essa ficha aqui de batismo, tá? Lhe aconselho você já preencher hoje. Por quê? O batismo será daqui 2 meses, no dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro, tá? Já deixa agendado esse dia. Preencha hoje, sabe por quê? Já está mandando um recado para o céu, já está dizendo: Senhor, se até o dia 9 de setembro o Senhor não voltar, não é? Ou eu não morrer, eu vou cumprir com a tua justiça. Amém? A fé é demonstrada com ações naturais, que movem o sobrenatural. Então preenche, só colocar seu nome, seu endereço, seus dados, já entregue e deixe reservado o dia 9 de setembro. Dia 9 de setembro é um dia de sábado. Estejam aqui a partir do meio-dia. Vou levar vocês lá à nossa sede nacional, né? Trago uma muda de roupa, uma toalha, e eu vou matar vocês, viu? Vou matar vocês, tá? Vou matar vocês. Vocês vão morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo, como nova criatura. Por que matar? Porque o batismo é por imersão. Batismo bíblico não é jogar um pouquinho de água na cabeça. É, imergir o corpo completo debaixo d'água. Batismo quer dizer sepultamento. Sepultar o corpo do pecado. Fisicamente é água, mas espiritualmente é tomar um banho completo. Lavar o corpo do pecado com o sangue de Jesus. Aí deixa de ser criatura de Deus para se tornar filho. E filho senta na mesa. Filho tem lugar de honra, filho tem direito à herança, filho é amado do Senhor, amém? Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do batismo, depois me pergunte, tá bom? Estou à disposição, eu, minha esposa, os obreiros, evangelistas, preencham aqui até o final da reunião, entregue, tá bom? E a partir de hoje, firme na fé, tá bom, Murilo? Deus abençoe, estamos juntos na fé. Seu Genésio, Deus abençoe, fique firme. Dona Edileuza, Deus abençoe, em nome de Jesus.